Ela foi contratada para ensinar inglês, mas acabou ensinando muito mais do que isso. Um executivo poderoso vê seu mundo ruir quando a mulher que o ajudou é alvo de mentiras e traições. Entre apresentações internacionais e dilemas morais, o que estava apenas nas entrelinhas começa a ganhar voz. E no momento mais inesperado, uma escolha poderá mudar tudo, inclusive seus corações. Esperamos que goste da reviravolta tocante dessa história. O amor irá mostrar a beleza da vida. Se gostar, se inscreva em nosso canal. O elevador subiu pelos andares do edifício comercial na Avenida Paulista com um zumbido monótono. Camila Oliveira ajustou a alça da bolsa no ombro e respirou fundo, tentando controlar o nervosismo que lhe apertava o estômago. Aos 26 anos, ela já havia dado aulas particulares de inglês para dezenas de alunos, mas nunca havia se encontrado com um cliente no 40º andar de um dos prédios mais imponentes de São Paulo. A secretária que havia ligado na semana anterior fora direta, o Sr. Rafael Santos, diretor executivo de uma multinacional, precisava de aulas intensivas de inglês para apresentações internacionais. O prazo era apertado, o orçamento generoso, mas as exigências altíssimas. Camila havia hesitado por um momento antes de aceitar. Não era o tipo de trabalho que costumava fazer, mas a quantia oferecida cobriria suas despesas por 3 meses. As portas se abriram revelando um lobby luxuoso com piso de mármore e uma vista panorâmica da cidade que se estendia até o horizonte. A recepcionista, uma mulher elegante de meia-idade, olhou Camila de cima a baixo com um sorriso profissional. A senhorita deve ser a professora de inglês. O Sr. Santos a está esperando na sala de reuniões. Camila seguiu pelo corredor, passando por escritórios com portas de vidro, onde executivos bem vestidos falavam ao telefone ou digitavam em laptops. O ambiente era intimidador, completamente diferente das escolas públicas, onde havia trabalhado, ou dos apartamentos aconchegantes onde dava suas aulas particulares. A sala de reuniões ficava no canto do andar, com janelas do chão ao teto, que ofereciam uma vista espetacular da cidade. Sentado à mesa de costas para a porta, estava um homem de cabelos escuros falando ao telefone, em um inglês fluente, mas carregado de sotaque brasileiro. "Yes, I understand the concerns, but we need to close this deal by Friday." Rafael Santos falava com autoridade, gesticulando mesmo sem ser visto pelo interlocutor. Camila bateu levemente na porta aberta. Ele se virou, erguendo um dedo indicando que precisava de mais 1 minuto. Foi quando ela o viu pela primeira vez. Rafael tinha cerca de 35 anos, traços marcantes, olhos castanhos intensos e uma presença que dominava o ambiente. Vestia um terno escuro impecável e uma gravata azul marinho que combinava com sua postura confiante. "I'll call you back in an hour", disse antes de desligar o telefone. Rafael se levantou e estendeu a mão. "Camila Oliveira, imagino." "Rafael Santos." "Pode se sentar." O aperto de mão foi firme, talvez firme demais, como se ele quisesse estabelecer desde o primeiro momento quem controlava a situação. Camila se sentou na cadeira que ele indicou do outro lado da mesa. "Vou ser direto, senhorita Oliveira. Preciso melhorar meu inglês em 6 semanas. Tenho uma apresentação crucial para investidores americanos e não posso me dar ao luxo de parecer amador." Rafael falou sem rodeios, os braços cruzados sobre a mesa. "Sua reputação é boa, mas preciso saber se você consegue entregar resultados em tão pouco tempo." Camila sentiu uma pontada de irritação com o tom condescendente, mas manteve a voz calma. "Senhor Santos, antes de qualquer coisa gostaria de avaliar seu nível atual. Posso fazer isso em 15 minutos. Se não o convencer de que posso ajudá-lo, não cobro nem mesmo esta consulta." Rafael arqueou uma sobrancelha, claramente surpreso com a resposta direta. "Interessante. E como faria essa avaliação?" "Primeiro, gostaria que me contasse sobre sua experiência com o inglês. Em seguida, farei algumas perguntas em inglês para testar sua compreensão e fluência. Por fim, pedirei que leia um texto em voz alta para avaliar sua pronúncia." "Parece razoável." Rafael concordou, recostando-se na cadeira. "Aprendi inglês na escola e na faculdade. Uso no trabalho, leio relatórios, participo de teleconferências, mas quando preciso apresentar ideias complexas ou negociar detalhes, sinto que me falta
Precisão. Camila assentiu, anotando mentalmente as informações. Now let's switch to English. Can you tell me about your current position and what this presentation means for your company? Rafael respirou fundo antes de responder, e Camila imediatamente notou a mudança em sua postura. A confiança diminuiu ligeiramente. Os gestos ficaram mais contidos. I work as Executive Director for Latin American Operations. This presentation is very important because we are trying to attract American investors to expand our business in Brazil. If we don't close this deal, we might lose a big opportunity to grow. Camila observou atentamente enquanto ele falava. O vocabulário era sólido, a gramática quase perfeita, mas havia hesitações reveladoras. A pronúncia carregava um sotaque brasileiro marcante, especialmente na pronúncia dos TK e na entonação das frases. Good. Your grammar and vocabulary are quite strong, disse ela, voltando ao português. Mas posso identificar alguns pontos que precisam ser trabalhados. Sua pronúncia, principalmente. Rafael franziu o senho. Minha pronúncia? Nunca ninguém reclamou. Não é uma reclamação, é uma observação técnica. Para uma apresentação internacional, detalhes fazem diferença. Posso demonstrar? Ele assentiu curioso. Repita depois de mim, think e sink. Rafael repetiu as palavras, mas pronunciou ambas de forma similar. Exactly. Você está pronunciando o TH como S. É muito comum para falantes de português. A posição da língua precisa ser diferente. Camila se inclinou ligeiramente para frente. Posso mostrar a posição correta da língua? Rafael hesitou por um momento. Depois concordou com um aceno. Coloque a ponta da língua entre os dentes, assim. Camila demonstrou, falando devagar. Agora tente think. Rafael tentou imitar a posição, mas sua tentativa foi desajeitada. Isso é estranho. No início é desconfortável mesmo. Agora tente novamente, mas relaxe a mandíbula. Quando ele repetiu a palavra, uma corrente elétrica inesperada passou pelo ambiente. Era algo completamente profissional, mas a proximidade e a concentração mútua, o foco na boca e na respiração, criaram uma tensão que nenhum dos dois havia antecipado. Rafael recuou ligeiramente na cadeira, pigarreando. Acho que entendi o conceito. Camila também sentiu a mudança no ar e rapidamente voltou ao tom profissional. Exato. Com prática fica natural. Agora sobre o plano de estudos. Ela abriu sua pasta e tirou algumas folhas. 6 semanas são suficientes para um aperfeiçoamento significativo, mas o cronograma será intenso. Sugiro 3 aulas semanais de 2 horas cada, focadas nas suas necessidades específicas. E qual seria o investimento? Rafael perguntou, voltando ao modo executivo. Camila mencionou o valor, que era substancialmente mais alto do que suas aulas convencionais. Rafael nem piscou. Aceito. Quando podemos começar? Amanhã, se o senhor quiser. Mas tenho algumas condições. Rafael arqueou a sobrancelha novamente. Condições? Durante as aulas, telefones desligados. Nada de interrupções para reuniões ou ligações. E nas 2 horas que estivermos trabalhando, falamos apenas inglês, sem exceções. Isso pode ser desafiador. Minha agenda é complexa. Por isso o prazo é tão apertado, Sr. Santos. Se o senhor quer resultados excepcionais, precisa de dedicação excepcional. Rafael estudou o rosto determinado de Camila por alguns segundos. Havia algo na postura dela que o intrigava. Ela não se intimidava com um ambiente luxuoso ou com sua posição hierárquica. Tratava-o como um aluno que precisava de ajuda, não como um chefe a ser bajulado. Está bem, professora Oliveira. Faremos do seu jeito. Eles acertaram os horários das aulas e Camila se preparou para sair. Enquanto guardava seus materiais, Rafael perguntou. Posso fazer uma pergunta pessoal? Camila o olhou com cautela. Depende da pergunta. Por que se tornou professora de inglês? Quero dizer, com sua competência, poderia trabalhar em qualquer multinacional. A pergunta a pegou de surpresa. Por um momento, ela considerou dar uma resposta padrão, mas algo na sinceridade dele a fez ser honesta. Porque acredito no poder transformador dos idiomas. Quando dominamos uma nova língua, não apenas aprendemos palavras novas. Aprendemos a pensar de forma diferente, a nos conectar com pessoas de outras culturas. É libertador. Rafael assentiu lentamente. Nunca havia pensado dessa forma. Em 6 semanas o senhor vai pensar. Camila sorriu pela primeira vez desde que havia chegado.
Até amanhã, Sr. Santos. Depois que ela saiu, Rafael ficou alguns minutos olhando pela janela, perdido em pensamentos. Havia algo na professora Oliveira que o perturbava de uma forma que não conseguia definir. Não era apenas sua competência profissional ou sua beleza discreta. Era a forma como ela o havia tratado como um ser humano com limitações, não como um executivo poderoso acima de críticas. Pegou o telefone para retomar a ligação interrompida, mas parou antes de discar. Pela primeira vez em anos, não conseguia se concentrar completamente no trabalho. A imagem de Camila corrigindo sua pronúncia, a tensão inesperada que havia surgido entre eles, a forma como ela havia estabelecido limites claros, tudo isso rodopiava em sua mente. Na manhã seguinte, Rafael chegou ao escritório 15 minutos mais cedo que o normal. Havia instruído sua secretária para bloquear rigorosamente o horário das aulas de inglês, das 9 às 11, 3 vezes por semana, sem exceções. Camila chegou pontualmente às 9 horas, carregando uma bolsa maior com livros e materiais. Vestia uma blusa branca simples, calça social preta e sapatos baixos. Nada chamativo. Mas Rafael notou como as roupas elegantes realçavam sua figura esguia. Good morning, Rafael. Ready for our first lesson? Ele sorriu ao perceber que ela havia começado em inglês desde o cumprimento. Good morning, Camila. I think so. Great. Today we'll focus on presentation skills. I want you to pretend I'm one of those American investors and convince me to invest in your company. Rafael se sentiu imediatamente desconfortável. Without preparation. I haven't rehearsed anything. That's exactly the point. In real situations, you might need to think on your feet. Tell me, what makes your company special? Durante a próxima hora, Camila o guiou através de uma simulação intensa. Ela fazia perguntas desafiadoras, interrompia com objeções, forçava-o a reformular explicações. Rafael começou tenso, mas gradualmente se soltou, descobrindo que conseguia expressar ideias complexas melhor do que imaginava. Stop, disse Camila depois de uma resposta particularmente elaborada. Did you notice what just happened? What do you mean? For the last 10 minutes you forgot you were speaking a foreign language. You were just communicating ideas. That's the goal. Rafael parou para pensar. Ela tinha razão. Durante a simulação, havia se concentrado tanto no conteúdo que a barreira linguística havia praticamente desaparecido. How did you do that? Perguntou ele genuinamente curioso. I made you forget yourself. When we're self-conscious about our limitations, we create barriers. When we focus on our message, the language becomes a tool, not an obstacle. A explicação fazia sentido, mas Rafael percebia que havia mais do que técnica pedagógica envolvida. Havia algo na forma como Camila conduzia as aulas que o fazia se sentir seguro para cometer erros. As semanas seguintes estabeleceram uma rotina. Rafael começou a esperar pelas aulas de inglês de uma forma que o surpreendeu. Não era apenas o progresso evidente na fluência, mas algo sobre a dinâmica entre eles que achava energizante. Camila era uma professora exigente. Corrigia cada erro, não importava quão pequeno, mas fazia isso de uma forma que nunca o humilhava. Quando ele tropeçava em uma palavra ou construía uma frase mal estruturada, ela simplesmente repetia a versão correta e seguia adiante. Durante a terceira semana, no meio de uma aula sobre expressões idiomáticas, o telefone de Rafael tocou. Ele instintivamente estendeu a mão para atender, mas parou ao ver o olhar firme de Camila. What did we agree about interruptions? Ela perguntou em inglês. No interruptions during class time, ele respondeu, deixando o telefone tocar. Good. Now, let's continue with the idioms. Depois que a ligação parou, Rafael comentou, that was probably important. I'm sure it was. But in 6 weeks, you'll give the most important presentation of your career. Nothing is more important than that preparation. A determinação na voz dela o impressionou. Camila realmente acreditava no trabalho que faziam juntos, e sua dedicação era contagiante. Foi durante a quarta aula que a dinâmica mudou sutilmente. Rafael estava praticando uma sessão particularmente técnica da apresentação quando Camila interrompeu. Your pronunciation of growth needs work. Let me help you with the position again. Ela se aproximou da cadeira dele, mas desta vez a proximidade pareceu diferente.
Rafael estava mais consciente de seu perfume sutil, da forma como ela se concentrava completamente no que fazia, da paciência gentil com que corrigia seus erros. "Put your tongue here", ela instruiu, demonstrando novamente. Quando ele tentou imitar, seus olhos se encontraram por um momento mais longo que o necessário. Ambos sentiram a mudança no ar, mas nenhum dos dois a reconheceu verbalmente. "Better", disse ela, afastando-se rapidamente. "Let's continue." No final da quarta semana, Rafael havia feito progressos significativos. Sua confiança em inglês havia crescido notavelmente, e ele começou a usar a língua espontaneamente durante ligações internacionais. Foi numa sexta-feira, ao final de uma aula particularmente produtiva, que a situação se complicou. Rafael estava guardando suas anotações quando ouviu passos altos no corredor. A porta da sala de reuniões se abriu sem aviso e uma mulher loira e elegante entrou sem cerimônia. "Rafa, querido, estava te procurando." A mulher parou abruptamente ao ver Camila, que ainda estava organizando seus materiais na mesa. "Ah, desculpe, não sabia que você estava trabalhando." Rafael se levantou rapidamente, visivelmente desconfortável. "Camila, esta é Patrícia Mendes." "Patrícia, Camila Oliveira, minha professora de inglês." Patrícia avaliou Camila da cabeça aos pés, com um sorriso que não chegou aos olhos. "Professora de inglês, que interessante." Rafa sempre teve uma queda por projetos educacionais. O tom desdenhoso fez Camila se enrijecer. Ela terminou de guardar seus materiais com movimentos controlados e se dirigiu à porta. "Senhor Santos, nossa próxima aula é na segunda-feira às 9. Com licença." Patrícia esperou Camila sair para se aproximar de Rafael. "Desde quando você tem aulas particulares? E por que não me contou?" "Não achei que fosse importante mencionar." "Preciso melhorar meu inglês para a apresentação." "Claro que precisa, querido. Mas talvez fosse melhor contratar uma escola profissional, não é? Essas professoras particulares podem ser tão inadequadas para o seu nível." Rafael sentiu uma irritação inexplicável com o comentário. "Camila é extremamente competente. Meu progresso tem sido excelente." "Tenho certeza que sim." Patrícia riu, passando os braços ao redor do pescoço dele. "Mas você sabe como as pessoas podem interpretar mal essas situações. Uma professorinha jovem e bonita, aulas particulares..." Ela deu de ombros, como se a conclusão fosse óbvia. "Patrícia, você está sendo ridícula." "Estou sendo realista, Rafa. Conheço você melhor do que ninguém. E conheço esse tipo de mulher também." Rafael se afastou dela, sentindo uma raiva crescente. "Que tipo de mulher?" "O tipo que vê um executivo bem-sucedido como uma oportunidade." "Não seja ingênuo, querido." Por alguns segundos, Rafael ficou em silêncio, processando as palavras de Patrícia. Parte dele queria descartar os comentários como ciúme infundado. Mas outra parte, a parte cínica moldada por anos de negócios e relacionamentos superficiais, plantou uma semente de dúvida. "As aulas vão continuar", disse ele finalmente. "Preciso dessa apresentação perfeita." Patrícia sorriu, satisfeita por ter plantado a incerteza. "Claro, querido. Apenas tenha cuidado. Você sabe como eu me preocupo com você." Durante o fim de semana, Rafael não conseguiu parar de pensar na situação. As palavras de Patrícia ecoavam em sua mente, misturando-se com memórias das últimas semanas. Havia realmente algo mais do que profissionalismo entre ele e Camila? Os momentos de tensão, os olhares prolongados, a forma como ela conseguia fazê-lo se sentir simultaneamente desafiado e seguro? Na segunda-feira, quando Camila chegou para a aula, Rafael estava diferente, mais distante, mais formal. Ela notou imediatamente a mudança. "Is everything all right?" perguntou ela em inglês, como sempre fazia. "Everything is fine. Let's focus on the presentation." Mas não estava tudo bem, e ambos sabiam disso. A dinâmica natural que havia se desenvolvido entre eles estava quebrada, substituída por uma tensão desconfortável. Camila tentou manter a normalidade, mas percebia que Rafael estava se policiando, evitando os momentos de proximidade física que as correções de pronúncia exigiam. Ele respondia às suas perguntas de forma mecânica, sem o engajamento genuíno das semanas anteriores. No final da aula, quando ela estava se preparando para sair, finalmente perguntou: "Rafael, did I do something wrong?" Ele evitou seu olhar. "No, nothing wrong. I just think we should maintain a more professional distance."
As palavras doeram mais do que Camila esperava. I thought we were being professional. Of course. I just mean, you know how these things can be misinterpreted. Camila entendeu imediatamente a referência à visita de Patrícia. Sentiu uma mistura de decepção e indignação subindo pelo peito. I see. Well, if you feel my services are not appropriate for your level, perhaps you should consider hiring a more suitable institution. Camila, that's not what I... It's fine, Senor Santos. I understand perfectly. Should we continue with the remaining lessons, or would you prefer to terminate our arrangement? A frieza na voz dela o atingiu como uma bofetada. Rafael percebeu que havia magoado Camila profundamente, mas não sabia como consertar sem admitir que as insinuações de Patrícia haviam afetado seu julgamento. Let's continue with the lessons. The presentation is in 2 weeks. Very well. I'll maintain the highest standards of professionalism. You can be assured that there will be no further misinterpretations. O restante das aulas passou num clima tenso e formal. Camila continuou sendo uma professora excepcional, mas a conexão pessoal que havia tornado o aprendizado mais efetivo havia desaparecido. Rafael sentia que estava recebendo apenas uma fração da energia e dedicação que ela havia demonstrado antes. Na véspera da apresentação, durante a última aula de preparação, Rafael finalmente conseguiu uma performance quase perfeita. Camila assentiu aprovando. You're ready. Tomorrow will go well. Thank you. Your teaching has been excellent. You're welcome. Good luck with your presentation, Sr. Santos. Ela se levantou para sair, e Rafael sentiu um impulso repentino de dizer algo mais, de tentar consertar o que havia quebrado entre eles. Mas as palavras não vieram, e Camila saiu da sala de reuniões pela última vez. A apresentação foi um sucesso. Rafael conseguiu transmitir sua mensagem com clareza e convicção, impressionando os investidores americanos. O acordo foi fechado na mesma semana, mas durante os dias que se seguiram, ele se pegou pensando em Camila mais do que deveria. A satisfação profissional estava empanada pela lembrança de como havia tratado a pessoa que havia tornado aquele sucesso possível. Foi Patrícia quem trouxe o assunto de volta, algumas noites depois, durante um jantar. Soube que sua apresentação foi perfeita. Viu como foi bom terminar aquelas aulas quando terminou? Rafael a olhou confuso. As aulas terminaram porque a apresentação acabou. Claro, querido. Mas você sabe o que eu quero dizer. Aquela situação estava ficando inadequada. Inadequada como? Patrícia riu, como se a pergunta fosse óbvia. Rafa, por favor. Qualquer um podia ver que aquela garotinha estava se apaixonando por você. Foi inteligente cortar pela raiz. As palavras atingiram Rafael como um soco no estômago. O que você disse? Era óbvio para qualquer mulher. A forma como ela olhava para você, como ficava nervosa quando eu aparecia, coitadinha. Provavelmente nunca havia conhecido um homem do seu nível. Rafael se levantou da mesa abruptamente. Patrícia, pare com isso. Para com o quê? Estou apenas dizendo a verdade. Você fez a coisa certa ao manter distância. Imagina o escândalo se alguém descobrisse que Rafael Santos estava tendo um caso com uma professorinha. Não estava tendo caso nenhum. Ele explodiu. Eu sei, querido. Por isso mesmo você foi inteligente. Mas Rafael não estava mais ouvindo. Pela primeira vez, estava vendo Patrícia como ela realmente era. E não gostava do que via. Preciso ir embora, disse ele pegando o paletó. Para onde? Rafa, não seja ridículo. Ele parou na porta e se virou para ela. Sabe o que é ridículo, Patrícia? É julgar uma pessoa pelo trabalho que faz ou pela conta bancária que tem. Camila vale 10 de qualquer pessoa que frequenta nossos círculos sociais. Nossos círculos? Rafa, você está falando besteira. Não, Patrícia. Pela primeira vez em muito tempo, estou falando com clareza. E pela primeira vez também, Rafael sabia exatamente o que precisava fazer. Rafael passou a noite inteira acordado, repassando cada momento das últimas semanas. A forma como Camila havia se dedicado às aulas, a paciência com que corrigira cada erro, o brilho nos olhos quando ele finalmente conseguia pronunciar uma palavra difícil corretamente. E como tudo havia mudado depois da interferência de Patrícia. Na manhã seguinte, ligou para o número que Camila havia deixado, mas a ligação foi direto para a caixa postal. Tentou mais 2 vezes durante o dia sem sucesso. Foi quando decidiu ir pessoalmente até a escola,
onde sabia que ela dava aulas regulares. A escola estadual Professor João Mendes ficava na zona norte de São Paulo. Um mundo completamente diferente dos escritórios envidraçados da Paulista. Rafael estacionou seu BMW na rua e imediatamente se sentiu deslocado. Alguns estudantes que saíam da escola o olharam curiosos, claramente estranhando a presença de um executivo de terno no local. Na secretaria, uma senhora de meia-idade o atendeu com educada desconfiança. O senhor gostaria de falar com a professora Camila? Posso saber o assunto? Pessoal, sou um ex-aluno particular dela. A mulher o estudou por alguns segundos antes de responder. A professora Camila saiu mais cedo hoje. Está com alguns problemas familiares. Rafael sentiu uma pontada de preocupação. Problemas familiares? É algo sério? Não posso dar detalhes, senhor. Mas se o senhor quiser deixar um recado... Não, obrigado. Talvez eu tente outro dia. Do lado de fora da escola, Rafael se encostou no carro e ficou pensando. Não tinha o endereço de Camila, e ela claramente não queria falar com ele. Mas algo sobre os problemas familiares o incomodava. Durante as aulas, ela havia mencionado brevemente que morava com a mãe e ajudava nas despesas da casa. Foi quando se lembrou de um comentário casual que ela havia feito sobre dar aulas em uma escola de idiomas aos sábados. Rafael passou o resto da tarde tentando localizar todas as escolas de inglês da região até encontrar a Wise Languages, onde uma recepcionista confirmou que Camila Oliveira era professora de sábado. No sábado seguinte, Rafael chegou à escola de idiomas meia hora antes do primeiro turno de aulas. Escondeu-se em uma lanchonete do outro lado da rua e aguardou. Às 8 da manhã, viu Camila chegando de ônibus. Ela parecia cansada, os ombros levemente curvados, muito diferente da postura confiante que mostrava durante as aulas particulares. Rafael esperou até ela entrar no prédio antes de atravessar a rua. Na recepção, pediu informações sobre aulas particulares. Infelizmente, nossas aulas particulares têm uma lista de espera de 2 meses, explicou a recepcionista. Mas, se o senhor quiser, posso anotar seu nome e entraremos em contato quando surgir uma vaga. Na verdade, gostaria especificamente de aulas com a professora Camila Oliveira. Já fui aluno dela antes. A recepcionista hesitou. A professora Camila está passando por algumas dificuldades pessoais no momento. Não sei se ela está aceitando novos alunos particulares. Que tipo de dificuldades? Posso ajudar de alguma forma? Senhor, eu não posso discutir a vida pessoal dos nossos professores com estranhos. Rafael compreendeu que não conseguiria mais informações daquela forma. Decidiu aguardar do lado de fora até o final das aulas de Camila. Às 4 da tarde, ela saiu do prédio caminhando rapidamente em direção ao ponto de ônibus. Rafael a interceptou antes que chegasse lá. Camila, preciso falar com você. Ela se virou surpresa. E por um momento, ele viu vulnerabilidade em seus olhos antes que ela recompusesse a expressão fria. Senhor Santos, o que faz aqui? Estive tentando te ligar. Precisamos conversar. Não temos nada para conversar. Nosso acordo profissional terminou. Por favor, apenas 5 minutos. Camila olhou ao redor, claramente desconfortável com a situação. 5 minutos. Há um café ali na esquina. Eles se sentaram em uma mesa no fundo do pequeno café, longe das outras pessoas. Rafael notou que ela parecia mais magra, com olheiras que a maquiagem não conseguia disfarçar completamente. Camila, eu quero me desculpar pela forma como agi nas últimas semanas. Não é necessário. Você deixou claro que preferia manter distância profissional. Não era isso que eu queria. Foi complicado. Por causa da sua namorada? A pergunta direta o pegou desprevenido. Patrícia não é minha namorada. Não oficialmente. Camila riu sem humor. Que conveniente. Ela disse algumas coisas que me fizeram questionar. Questionar o quê? Rafael hesitou, sabendo que suas próximas palavras poderiam piorar tudo. Se você tinha outras motivações além de ser minha professora. O silêncio que se seguiu foi glacial. Camila se levantou lentamente da cadeira. Entendo. Então você acreditou que eu estava interessada no seu dinheiro ou na sua posição. Que eu era uma oportunista disfarçada de professora. Camila, não foi bem assim. Foi exatamente assim. Sua voz estava baixa, mas carregada de mágoa. Você sabe o que mais dói, Rafael?
É que durante essas semanas, eu realmente pensei que você era diferente dos outros executivos que já conheci. Pensei que você me via como uma pessoa, não como uma ameaça ou uma oportunidade. Eu vejo você como uma pessoa. Não, você não vê. Se visse, teria confiado em mim quando o que quer que a Patrícia seja. Começou a plantar dúvidas. Camila pegou a bolsa. E agora, se me dá licença, preciso ir. Camila, espere. Você disse que estava com problemas familiares. Posso ajudar? Ela parou e se virou, os olhos brilhando de raiva. Agora quer ajudar? Deixe-me adivinhar. Está se sentindo culpado e quer resolver a situação com dinheiro? Não é isso! É sim. Vocês sempre pensam que dinheiro resolve tudo. Bem, meus problemas não se resolvem com o seu dinheiro, Sr. Santos. Se resolvem com trabalho, dedicação e pessoas que confiam em mim. Ela saiu do café, deixando Rafael sozinho com suas palavras e sua culpa. Durante os dias seguintes, Rafael não conseguia se concentrar no trabalho. A conversa com Camila ecoava em sua mente, especialmente suas últimas palavras sobre confiança. Ele havia realmente perdido a confiança nela por causa das insinuações venenosas de Patrícia? Foi sua secretária quem, sem querer, lhe deu uma pista sobre a situação de Camila. Sr. Santos, liguei para confirmar se o senhor quer continuar as aulas de inglês. A escola disse que a professora Camila Oliveira não está mais disponível para aulas particulares. Por quê? Parece que ela precisa cuidar da mãe. Algo sobre tratamento médico caro. Rafael sentiu o estômago se apertar. Problemas médicos caros explicariam por que Camila parecia tão cansada e preocupada. E ele havia oferecido ajuda financeira da pior forma possível. Naquela noite, ligou para Patrícia. Preciso saber uma coisa. Quando você falou sobre Camila, suas suspeitas tinham alguma base real ou era apenas ciúme? Patrícia riu do outro lado da linha. Rafa, que pergunta é essa? Responda, por favor. Bem, não era ciúme exatamente, era proteção. Você é muito ingênuo às vezes. Essas mulheres de classe inferior sempre têm segundas intenções. Classe inferior? A raiva na voz de Rafael era palpável. Não seja sensível, querido. É a realidade. Uma professora particular que ganha uma ninharia por mês conhece um executivo rico e bem-sucedido. É óbvio que vai tentar se aproveitar da situação. Você conhece Camila? Já conversou com ela além daquele dia no meu escritório? Não preciso conhecer. Certo, tipo. Rafael desligou o telefone sem se despedir. Pela primeira vez, via claramente a pessoa que Patrícia realmente era. E não gostou nada do que viu. Na semana seguinte, Rafael fez algo que não fazia há anos. Usou seus contatos para investigar discretamente a situação de Camila. Descobriu que sua mãe, Dona Lúcia Oliveira, estava fazendo um tratamento oncológico caro em um hospital particular. O plano de saúde cobria apenas parte dos custos e Camila estava assumindo o restante. Foi quando compreendeu por que ela havia reagido tão mal à sua oferta de ajuda. Para alguém lutando para pagar o tratamento médico da mãe, a sugestão de que estava interessada em dinheiro devia ter soado como uma ofensa terrível. Rafael passou o fim de semana inteiro pensando em como poderia se aproximar de Camila novamente, sem parecer condescendente ou oportunista. A resposta veio quando se lembrou de uma conversa casual durante uma de suas aulas. Camila havia mencionado o sonho de abrir sua própria escola de idiomas, mas que nunca teria capital suficiente para começar. Na segunda-feira, Rafael marcou uma reunião com o diretor de responsabilidade social da empresa. Estou interessado em criar um programa de bolsas para professores que querem abrir suas próprias escolas de idiomas em comunidades carentes, especialmente professores com experiência comprovada e dedicação excepcional. O diretor ficou intrigado. É um conceito interessante. Teríamos como avaliar os candidatos. Ou deixe isso comigo. Já tenho alguém em mente para o primeiro projeto piloto. Rafael elaborou cuidadosamente a proposta. Seria um programa legítimo de responsabilidade social, com critérios claros e processo de seleção. Camila seria convidada a participar baseada em seus méritos profissionais, não como caridade pessoal. Ele pediu à sua secretária para ligar para a escola estadual onde Camila trabalhava, convidando-a oficialmente para uma reunião sobre oportunidades educacionais. Camila chegou ao escritório na sexta-feira seguinte, visivelmente desconfiada. Vestia a mesma roupa social discreta de sempre,
Mas Rafael notou que ela parecia ainda mais cansada. Senhor Santos, sua secretária mencionou algo sobre oportunidades educacionais, mas não deu detalhes. Francamente, não entendo por que estou aqui. Rafael respirou fundo antes de começar. Camila, minha empresa está lançando um programa de responsabilidade social voltado para a educação. Queremos financiar professores excepcionais para que abram suas próprias escolas em comunidades que não têm acesso a ensino de idiomas de qualidade. Ele entregou a ela uma pasta com todos os detalhes do programa. Camila folheou os documentos com crescente surpresa. Isso é impressionante. Mas por que está me contando? Porque você seria a candidata ideal para o projeto piloto. Camila fechou a pasta e o encarou. Rafael, se isso é uma forma elaborada de me oferecer caridade, não é caridade, é reconhecimento de mérito. Você é a melhor professora com quem já trabalhei. Tem paixão genuína pelo que faz, competência técnica excepcional e a capacidade de fazer alunos superarem suas próprias limitações. E você acha que eu vou aceitar uma proposta sua depois de tudo que aconteceu? Rafael se inclinou para a frente, a sinceridade evidente em sua voz. Camila, sei que estraguei tudo entre nós. Sei que deixei que o preconceito e a insegurança influenciassem meu julgamento. Mas isso aqui não tem nada a ver com nossos problemas pessoais. É uma oportunidade real, com critérios objetivos e supervisão da empresa. Camila estudou o rosto dele por alguns segundos. Por que agora? Por que essa súbita preocupação com responsabilidade social? Porque você me fez perceber que existe um mundo além dos escritórios de vidro da Paulista. Um mundo onde pessoas trabalham duro por sonhos que parecem impossíveis, mas não são. E você acha que pode comprar o meu perdão com uma escola? A pergunta atingiu Rafael como uma bofetada. Não, Camila. Seu perdão não está à venda. E eu não sou estúpido o suficiente para achar que está. Camila se surpreendeu com a resposta direta. Então, o que você quer de mim? Quero uma chance de provar que posso ser a pessoa que você pensou que eu era, antes de eu mesmo estragar tudo. E como pretende fazer isso? Rafael hesitou antes de responder. Primeiro, sendo honesto sobre meus sentimentos. Durante nossas aulas, aconteceu algo comigo que não esperava. Não foi apenas sobre aprender inglês, foi sobre aprender a ver o mundo através dos seus olhos. E quando Patrícia plantou dúvidas na minha cabeça, eu reagi com medo em vez de confiança. Medo do quê? Medo de estar me apaixonando por alguém que pudesse estar me usando. Medo de ser vulnerável. Medo de admitir que talvez você fosse boa demais para ser verdade. O silêncio na sala foi quebrado apenas pelo zumbido do ar-condicionado. Camila processava as palavras dele, tentando decidir se podia ou devia acreditar nelas. Rafael, mesmo que eu aceitasse que você está sendo sincero sobre seus sentimentos, como posso confiar em alguém que duvidou de mim tão facilmente? Não pode. Pelo menos não ainda. Mas talvez possa me dar uma chance de reconquistar sua confiança. Como? Aceite participar do programa. Não por mim, mas pelos seus alunos futuros. Se durante o processo eu provar que mudei, que aprendi a confiar em você e a respeitar quem você é, talvez possamos reconstruir alguma coisa. Camila folheou novamente os documentos do programa. Era uma oportunidade extraordinária, exatamente o que havia sonhado. Mas aceitar significaria se expor novamente a Rafael, se arriscar a ser magoada de novo. Preciso pensar. Claro, não há pressa. Ela se levantou para sair, mas parou na porta. Rafael, posso fazer uma pergunta? Qualquer pergunta. Quando você ofereceu ajuda no café, você sabia sobre a situação da minha mãe? Rafael decidiu ser completamente honesto. Não naquele momento. Descobri depois. E foi quando entendi por que você reagiu tão mal à minha oferta. Desculpe por ter sido tão insensível. Camila assentiu lentamente. Obrigada pela honestidade. Depois que ela saiu, Rafael ficou olhando pela janela, esperando ter plantado uma semente de esperança sem parecer manipulativo. A verdade era que o programa de bolsas havia nascido de seu desejo de ajudar Camila, mas havia se transformado em algo genuíno. Se ela aceitasse ou não, o programa continuaria. Durante os dias seguintes, Rafael se forçou a não ligar para Camila ou tentar influenciar sua decisão. Em vez disso, trabalhou nos detalhes do programa, garantindo que fosse estruturado de forma justa e sustentável.
Foi numa quarta-feira que sua secretária anunciou uma ligação de Camila Oliveira. Rafael? Sou eu, Camila! O coração dele acelerou. Oi, Camila. Decidiu sobre o programa? Decidi. Vou aceitar participar da seleção. Mas com condições. Quais condições? Primeiro, quero que o processo seja completamente transparente. Se for aprovada, quero ser tratada como qualquer outro beneficiário do programa, sem favores especiais ou tratamento diferenciado. Concordo completamente. Segundo, nossa interação precisa ser estritamente profissional durante todo o processo. Nada de conversas pessoais ou tentativas de reconquistar minha confiança fora do contexto do programa. Rafael hesitou. Essa condição tornaria as coisas mais difíceis, mas compreendeu que era necessária para que Camila se sentisse segura. Aceito suas condições. Então, quando começamos? Na próxima segunda-feira, teremos uma reunião com toda a equipe do programa para discutir os detalhes e cronograma. Depois de desligar, Rafael se recostou na cadeira. Havia conseguido uma segunda chance, ainda que sob condições rígidas. Agora precisava provar que merecia a confiança de Camila sem poder usar palavras ou gestos românticos. Teria que deixar suas ações falarem por si. Na segunda-feira seguinte, Camila chegou ao escritório acompanhada de outros 2 candidatos ao programa. Rafael havia insistido que o processo fosse competitivo e justo, mesmo sabendo que isso significava que Camila poderia não ser escolhida. Durante a reunião, ela apresentou uma proposta detalhada para uma escola de idiomas focada em preparar jovens de baixa renda para o mercado de trabalho internacional. Sua apresentação foi profissional, apaixonada e tecnicamente impecável. Os outros 2 candidatos também tinham propostas interessantes, mas Rafael percebia que nenhum deles tinha a combinação única de competência técnica e dedicação pessoal que Camila demonstrava. Ao final da reunião, quando os candidatos saíram para aguardar o resultado, o diretor de responsabilidade social comentou com Rafael: "A professora Oliveira é claramente a melhor candidata. Sua proposta é mais sólida, sua experiência mais relevante e sua motivação é evidente." Rafael assentiu, sentindo uma mistura de orgulho e alívio. "Então está decidido?" "Sim, ela será nossa primeira bolsista." Quando Camila recebeu a notícia, sua reação foi contida, mas Rafael conseguiu ver o brilho de felicidade em seus olhos. "Obrigada pela oportunidade. Não vou decepcioná-los." "Sei que não vai", Rafael respondeu, mantendo o tom profissional que ela havia exigido. Mas por dentro, ele sentia que havia dado o primeiro passo correto em direção à redenção. Agora precisava ser paciente e consistente, provando através de ações, não palavras, que havia realmente mudado. A jornada para reconquistar o coração de Camila estava apenas começando. Os primeiros 2 meses de implementação da escola de idiomas foram intensos e desafiadores. Camila havia escolhido um espaço no bairro da Liberdade, uma região acessível para jovens de diferentes partes da cidade. O local precisava de reformas significativas, e cada decisão exigia a aprovação da equipe de responsabilidade social da empresa. Rafael se forçava a manter distância profissional durante as reuniões, mas não conseguia evitar admirar a dedicação de Camila. Ela havia elaborado um currículo que combinava ensino tradicional com preparação prática, para entrevistas de emprego e situações corporativas reais. Cada detalhe estava cuidadosamente planejado. A ideia é não apenas ensinar inglês, mas dar aos alunos confiança para usar o idioma em situações profissionais, explicou Camila durante uma apresentação para a diretoria. Muitos jovens talentosos perdem oportunidades de trabalho simplesmente porque não têm acesso a um ensino de idiomas que os prepare para o mundo corporativo. O diretor financeiro, um homem pragmático na casa dos 50, fez perguntas pontuais sobre custos e resultados esperados. Camila respondeu com precisão, demonstrando que havia pensado em cada aspecto do negócio. Rafael observava tudo em silêncio, orgulhoso, mas tentando não demonstrar. Depois da reunião, quando todos saíram, ele se aproximou dela. Excelente apresentação. Você conseguiu convencer até o Mendes, que é o mais cético da equipe.
Camila ajuntou seus papéis sem olhar para ele. Obrigada. Era importante deixar claro que isso é um investimento sólido, não caridade. Você conseguiu isso perfeitamente. Por um momento, o ar entre eles carregou a tensão familiar das antigas aulas de inglês. Camila ergueu os olhos e encontrou os dele, mas rapidamente desviou o olhar. Preciso ir. Tenho outra reunião com o empreiteiro. Camila, Rafael hesitou. Se precisar de alguma coisa durante a reforma, qualquer problema prático pode me ligar. Como supervisor do programa, acrescentou rapidamente. Ela assentiu brevemente e saiu, deixando-o sozinho com a sensação de que cada pequeno progresso em sua reconquista exigia um esforço hercúleo. As semanas seguintes estabeleceram uma rotina. Rafael visitava a obra 2 vezes por semana, oficialmente para acompanhar o progresso do projeto. Na prática, queria estar perto de Camila, mesmo que mantendo distância respeitosa. Durante uma dessas visitas, encontrou Camila discutindo acaloradamente com o empreiteiro. Senhor Carlos, pela 3ª vez, as salas precisam ter isolamento acústico adequado. Não posso ter 5 turmas funcionando simultaneamente se uma interfere na outra. Mocinha, isso vai aumentar o custo em 20%. Não é simples instalar esse tipo de isolamento. Então teremos que ajustar outras partes do orçamento, mas o isolamento é fundamental. Rafael se aproximou. Qual é o problema? Camila explicou a situação. Sua frustração evidente. O empreiteiro queria economizar no isolamento acústico, mas isso comprometeria a qualidade das aulas. Quanto seria o acréscimo exato? Rafael perguntou ao empreiteiro. Uns R$ 15.000, mais ou menos. Rafael se virou para Camila. É realmente essencial? Absolutamente. Sem isolamento adequado, teremos problemas de concentração e qualidade do ensino. Então façam o isolamento. Eu aprovo o acréscimo no orçamento. O empreiteiro concordou e se afastou para fazer os cálculos. Camila ficou olhando para Rafael com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Obrigada. Sei que não era uma decisão fácil. Era, na verdade. Você explicou que era necessário. Confio no seu julgamento. A palavra confio ficou suspensa no ar entre eles. Era a primeira vez que Rafael usava essa palavra em relação a ela, desde o mal-entendido com Patrícia. Rafael. Camila começou, mas foi interrompida pelo telefone dele tocando. Desculpe, preciso atender. É uma ligação internacional. Durante a ligação, Rafael falou em inglês com desenvoltura, resolvendo um problema complexo com fornecedores americanos. Camila observou discretamente, notando como ele havia mantido e até aprimorado as habilidades que haviam trabalhado juntos. Quando desligou, ela comentou: Seu inglês está muito bom. Manteve a prática. Tive uma excelente professora, ele respondeu. E pela primeira vez em meses, Camila sorriu de verdade para ele. O momento foi quebrado pela chegada de outros funcionários, mas algo havia mudado. Uma pequena rachadura na parede de gelo que Camila havia construído ao redor do coração. Durante o 3º mês, a escola começou a tomar forma. As salas estavam prontas, o equipamento instalado, e Camila iniciou o processo de seleção dos primeiros alunos. Havia estabelecido critérios rigorosos: jovens entre 16 e 25 anos, comprovação de necessidade financeira e, principalmente, demonstração de compromisso real com o aprendizado. Rafael acompanhou algumas das entrevistas de seleção e ficou impressionado com a variedade de histórias. Havia desde jovens que trabalhavam de dia e estudavam à noite, até mães solteiras que viam no inglês uma chance de conseguir empregos melhores. Uma candidata em particular chamou sua atenção. Jéssica Santos, de 22 anos, era mãe de uma menina de 3 anos e trabalhava como operadora de telemarketing. Durante a entrevista, ela explicou que muitas empresas pediam inglês fluente para promoções internas, mas ela nunca havia tido condições de pagar um curso. Minha filha me pergunta por que eu trabalho tanto e ainda não consigo dar coisas melhores para ela. Quero poder responder que é porque estou construindo um futuro melhor para nós duas. Camila fez algumas perguntas sobre disponibilidade de horários e compromisso com os estudos. As respostas de Jéssica demonstraram determinação genuína. Depois que a candidata saiu, Rafael comentou: Ela parece muito motivada.
É exatamente o perfil que procuramos. Pessoas que veem o inglês como uma ferramenta de transformação, não apenas como mais uma habilidade. Como você via quando começou a ensinar? Camila pausou, organizando os papéis da entrevista. Meu pai morreu quando eu tinha 17 anos. Minha mãe trabalhava como diarista, mas o salário mal cobria o básico. Consegui uma bolsa parcial para estudar letras, mas precisava trabalhar para pagar o resto. Rafael ouviu em silêncio, percebendo que ela estava compartilhando algo muito pessoal. Comecei dando aulas particulares para pagar a faculdade. No início, era apenas uma necessidade. Mas depois percebi que cada aluno que conseguia se comunicar em inglês abria portas que antes estavam fechadas. Era poderoso saber que eu podia fazer essa diferença. É por isso que você se dedica tanto. É por isso que faço qualquer coisa que faço, Rafael. Se vale a pena fazer bem feito. A sinceridade na voz dela o tocou profundamente. Era outra faceta de Camila que ele admirava, a integridade absoluta que aplicava a todos os aspectos da vida. A escola foi oficialmente inaugurada numa manhã de sábado de abril. Rafael havia sugerido uma cerimônia formal, com autoridades e imprensa. Mas Camila preferiu algo mais intimista. Apenas os primeiros 20 alunos selecionados, seus familiares e alguns funcionários da empresa. Camila fez um discurso simples, mas emocionante, explicando a filosofia da escola e suas expectativas para os alunos. Rafael observou os rostos esperançosos na pequena audiência e compreendeu que estava testemunhando algo muito mais significativo do que uma inauguração. Estava vendo sonhos ganhando forma concreta. Após a cerimônia, enquanto os alunos exploravam as novas salas de aula, Rafael se aproximou de Camila. Parabéns! Você criou algo extraordinário aqui. Ainda não criamos nada. Agora é que o trabalho real começa. Sempre tão modesta, ele sorriu. Sempre tão realista, ela corrigiu. Mas havia carinho no tom. Durante os primeiros meses de funcionamento, a escola superou todas as expectativas. Os alunos demonstravam progresso acelerado. E, mais importante, aplicavam o que aprendiam em situações reais. Jéssica, a mãe solteira que havia impressionado Rafael na seleção, conseguiu uma promoção no trabalho depois de apenas 2 meses de aulas. Rafael continuava visitando a escola regularmente, sempre encontrando desculpas oficiais. Durante uma dessas visitas, Camila o surpreendeu com um pedido inusual. Rafael, posso te pedir um favor? Não como supervisor do programa, mas como conhecedor do mundo corporativo. Claro. O que você precisa? Alguns dos nossos alunos mais avançados estão se preparando para entrevistas de emprego. Seria possível você fazer uma simulação com eles? Uma entrevista real em inglês para que eles pratiquem? A sugestão o pegou de surpresa. Era a primeira vez que Camila pedia sua ajuda direta para algo relacionado ao ensino. Você tem certeza? Posso ser um pouco intimidador para estudantes iniciantes. Por isso mesmo, se eles conseguirem se sair bem com você, conseguirão com qualquer entrevistador. Na semana seguinte, Rafael conduziu entrevistas simuladas com 5 alunos. Foi uma experiência reveladora para todos os envolvidos. Os estudantes ficaram nervosos no início, mas Camila havia os preparado bem. Conseguiram responder às perguntas básicas e alguns até impressionaram com sua desenvoltura. Depois da última entrevista, Rafael ficou conversando com Camila sobre o desempenho de cada aluno. O Marcos se saiu muito bem. Tem potencial para áreas técnicas que exigem inglês fluente. Ele quer trabalhar com tecnologia. Sempre foi bom com computadores, mas o inglês era uma barreira. E a Fernanda tem facilidade natural para a conversação. Poderia trabalhar em atendimento ao cliente internacional. Camila assentiu, anotando suas observações. Suas avaliações vão ajudar muito no direcionamento dos estudos deles. Fico feliz em poder contribuir. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, a antiga conexão pulsando sutilmente entre eles. Camila, Rafael disse finalmente, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela o olhou cautelosamente. Depende da... Pergunta. Como está sua mãe? Sei que estava fazendo o tratamento. A expressão de Camila se suavizou ligeiramente. Está bem. O tratamento foi eficaz. Não está curada, mas a doença está controlada. Fico feliz em saber. Obrigada por perguntar.
Foi um momento pequeno, mas significativo. Rafael havia demonstrado que se lembrava e se importava com aspectos importantes da vida dela, sem tentar usar a informação para vantagem própria. Durante o 5º mês de funcionamento da escola, surgiu um problema inesperado. Um dos concorrentes locais, uma escola de idiomas tradicional, começou a espalhar rumores sobre a qualidade do ensino oferecido na escola de Camila. Eles estão dizendo que é apenas um projeto de marketing, que não temos credibilidade acadêmica real. Camila explicou durante uma reunião de crise com a equipe de responsabilidade social. O diretor de marketing sugeriu uma campanha publicitária agressiva, mas Rafael teve uma ideia diferente. E se organizássemos um evento público, algo onde os nossos alunos pudessem demonstrar seu progresso para a comunidade? Camila considerou a sugestão. Um tipo de apresentação. Exatamente. Deixar o trabalho falar por si mesmo. A ideia evoluiu para um evento chamado English Day, onde os alunos fariam apresentações, participariam de debates e demonstrariam suas habilidades para um público que incluiria empregadores locais, outros educadores e membros da comunidade. A preparação para o evento exigiu trabalho intenso. Camila e Rafael acabaram passando longas horas juntos, coordenando detalhes e preparando os alunos. Durante essas sessões de trabalho, a formalidade entre eles foi gradualmente diminuindo. Você acha que o Marcos deveria apresentar o projeto sobre sustentabilidade ou o sobre inovação tecnológica? Camila perguntou numa tarde, olhando para as opções de apresentação. O sobre inovação. É onde ele brilha mais e vai impressionar os representantes das empresas de tecnologia que confirmaram presença. Pensei a mesma coisa. Ela marcou a decisão em sua lista. E a Jéssica? Ela insiste em falar sobre maternidade e carreira, mas tenho medo que seja muito pessoal. Deixe ela falar sobre o que a apaixona. A autenticidade vale mais que a neutralidade. Camila ergueu os olhos e o encontrou observando-a com uma expressão que não via há meses. Admiração genuína e carinho. O que foi? Ela perguntou, se sentindo repentinamente vulnerável. Nada. Apenas, você é incrível no que faz. O comentário a pegou desprevenida. Por um momento, a parede que havia construído entre eles tremulou. Rafael, eu sei, ele disse rapidamente. Desculpe. Vamos voltar ao planejamento. Mas o momento havia acontecido e ambos sabiam que algo estava mudando novamente entre eles. O English Day foi um sucesso absoluto. Os alunos se superaram. As apresentações foram impressionantes e vários empregadores manifestaram interesse em contratar alguns dos estudantes. Mais importante ainda, a comunidade local pôde ver em primeira mão a qualidade do trabalho desenvolvido na escola. Durante a cerimônia de encerramento, Camila foi chamada ao palco para fazer algumas considerações finais. Rafael observou do fundo do auditório, enquanto ela falava com paixão sobre educação, oportunidades e o poder transformador do conhecimento. 6 meses atrás, esses jovens talentosos estavam limitados por barreiras linguísticas. Hoje, eles têm as ferramentas para perseguir qualquer sonho. Isso não é apenas sobre aprender inglês. É sobre descobrir que não existem limites quando temos determinação e apoio. A plateia aplaudiu calorosamente, mas Rafael mal ouviu. Estava completamente absorvido pela mulher no palco, inteligente, apaixonada, transformadora. E, naquele momento, soube com certeza absoluta que havia se apaixonado perdidamente por ela. Depois do evento, quando os convidados já haviam saído e os alunos estavam ajudando a organizar o espaço, Rafael se aproximou de Camila. Posso falar com você? Em particular? Ela hesitou por um momento, depois assentiu. Eles foram para uma das salas de aula vazias. Camila, preciso dizer uma coisa. Rafael, se é sobre o programa ou a escola, não é sobre o programa, é sobre nós. Ela se enrijeceu ligeiramente. Não há nós, Rafael. Assim. Pode tentar negar, pode manter distância. Mas há algo entre nós desde a primeira aula de inglês. E depois de hoje, depois de ver você brilhar neste palco, não posso mais fingir que não sinto o que sinto. Rafael, não. Eu te amo. Camila. As palavras saíram antes que ele pudesse se censurar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Você não pode simplesmente...
posso e acabei de fazer. Sei que ainda não confias totalmente em mim. Sei que tenho muito a provar, mas não posso mais esconder que te amo. Camila se afastou alguns passos claramente abalada. Isso não é justo, Rafael. Não agora, não assim. Quando seria justo? Quando seria o momento certo? Talvez nunca. Ela explodiu. Talvez seja mais simples manter as coisas como estão. Profissionais, seguras. Seguras para quem? A pergunta a atingiu como um soco. Camila percebeu que havia revelado mais do que pretendia. Que também sentia algo por ele, mas tinha medo de se expor novamente. Preciso ir, ela disse pegando a bolsa rapidamente. Camila, espera. Mas ela já havia saído, deixando Rafael sozinho com sua declaração e suas dúvidas. Nos dias que se seguiram, Camila evitou qualquer contato que não fosse estritamente necessário para o funcionamento da escola. Respondia a e-mails de forma sucinta, cancelou reuniões presenciais desnecessárias e, quando precisavam conversar, mantinha o tom puramente profissional. Rafael respeitou o espaço que ela estava pedindo, mas a situação estava se tornando insustentável. Eles não podiam continuar trabalhando juntos como se nada tivesse acontecido. Foi então que uma complicação inesperada surgiu, forçando-os a enfrentar não apenas seus sentimentos, mas também um desafio que poderia destruir tudo que haviam construído juntos. A bomba explodiu numa terça-feira de manhã. Rafael estava em sua sala quando a secretária anunciou uma ligação urgente do departamento jurídico. Senhor Santos, temos um problema sério com o programa de responsabilidade social. Recebemos uma denúncia formal no Ministério Público alegando uso indevido de recursos da empresa e favorecimento pessoal na seleção da beneficiária. Rafael sentiu o sangue gelar. Que tipo de denúncia? Alguém apresentou documentos sugerindo que a professora Camila Oliveira foi escolhida não por mérito, mas por ter um relacionamento pessoal com o senhor. A denúncia inclui fotos dos dois juntos e alegações de que todo o programa foi criado apenas para beneficiá-la. Isso é absurdo. O processo foi transparente, com outros candidatos. Eu sei, senhor Santos, mas precisamos investigar formalmente. E, infelizmente, isso significa suspender temporariamente as atividades da escola até que a situação seja esclarecida. Rafael desligou o telefone com as mãos tremendo. Sabia exatamente quem estava por trás disso, mas provar seria outra história. Pegou o celular e ligou para Camila, mas a chamada foi direto para a caixa postal. Tentou mais 2 vezes antes de decidir ir pessoalmente até a escola. Quando chegou ao prédio na Liberdade, encontrou Camila na recepção, cercada de alunos confusos e preocupados. Ela explicava a situação com voz controlada, mas Rafael podia ver a tensão em seus ombros. Por enquanto, as aulas estão suspensas até que a empresa resolva algumas questões legais. Vocês não fizeram nada errado e faremos tudo o possível para retomar as atividades o quanto antes. Os alunos fizeram perguntas que Camila respondeu com paciência, mesmo claramente abalada. Quando o último estudante saiu, ela finalmente notou a presença de Rafael. Veio pessoalmente entregar a má notícia? Perguntou ela, a voz cortante como uma lâmina. Camila, eu não sabia de nada disso até esta manhã. Claro que não sabia. Assim como não sabia que sua ex-namorada estava espalhando fotos nossas e inventando histórias sobre nosso relacionamento. Rafael se aproximou, mas ela recuou. Você acha que foi a Patrícia? Você não acha? Quem mais teria interesse em destruir o programa? Quem mais tem acesso a informações sobre seu envolvimento comigo? A lógica era irrefutável, mas Rafael precisava de provas. Camila, vamos resolver isso. Vou contratar os melhores advogados. Com que direito? Ela explodiu. Você já fez estrago suficiente. Por causa da sua declaração de amor dramática, agora tudo o que construí está sendo questionado. Meus alunos estão sem aulas. Minha reputação está sendo atacada. E eu estou sendo pintada como uma oportunista que seduziu o chefe para conseguir financiamento. As palavras atingiram Rafael como socos no estômago. Eu nunca quis que isso acontecesse. Mas aconteceu, porque você não conseguiu manter seus sentimentos fora da situação profissional, porque teve que complicar tudo. Meus sentimentos são reais, Camila. Betty, e de que adianta isso agora? Lágrimas de raiva brilhavam em seus olhos.
De que adianta seus sentimentos se eles destruíram tudo que eu trabalho para construir? Rafael ficou em silêncio, sabendo que ela tinha razão. Sua declaração de amor havia colocado tudo em risco. Me dá uma chance de consertar isso. Como? Como você pretende consertar a desconfiança que foi plantada sobre meu caráter? Como vai devolver a credibilidade da escola? Nós não sei ainda, mas vou descobrir. Camila pegou a bolsa e se dirigiu à porta. Rafael, talvez seja melhor você não se envolver mais. Já causou problemas suficientes. Depois que ela saiu, Rafael ficou sozinho na escola vazia, sentindo o peso de ter arruinado algo belo por causa de seu egoísmo emocional. Durante os próximos 3 dias, Rafael trabalhou incansavelmente para descobrir a origem da denúncia. Contratou investigadores particulares, revisou toda a documentação do programa e finalmente teve a confirmação que esperava e temia. As fotos haviam sido tiradas por um detetive particular contratado por Patrícia. Mais chocante ainda, descobriu que Patrícia havia pagado um dos candidatos não selecionados para o programa fazer a denúncia formal, fornecendo a ele informações distorcidas sobre o processo de seleção. Com as provas em mãos, Rafael foi diretamente ao apartamento de Patrícia. Ela o recebeu com um sorriso calculado. Rafa, querido, que surpresa! Soube sobre os problemas com seu projeto de caridade. Que pena! Corta a encenação, Patrícia. Sei que foi você. O sorriso dela vacilou por apenas um segundo antes de retornar. Não sei do que está falando. Rafael colocou as fotos e documentos na mesa de centro. Detective Particular. Pagamentos ao denunciante. Tudo documentado. Patrícia examinou os papéis com expressão cada vez mais sombria. Finalmente suspirou teatralmente. Está bem, fui eu. Mas fiz isso por você, Rafa, para te proteger daquela mulher. Me proteger? Você destruiu a vida de pessoas inocentes. Aquela professorinha estava te manipulando. Não conseguia ver que ela estava interessada apenas no seu dinheiro. Camila nunca me pediu nada. O programa foi ideia minha. E você acha que foi coincidência? Ela plantou a ideia na sua cabeça, durante aquelas aulinhas íntimas. É mais esperta do que parece. Rafael sentiu uma raiva como nunca havia sentido antes. Você está doente, Patrícia. Completamente doente. Estou apaixonada. Nós éramos perfeitos juntos antes dela aparecer. Nós nunca fomos nada além de uma conveniência mútua, que agora acabou definitivamente. Se você ficar com ela, vou tornar público tudo isso. Sua reputação também será destruída. Rafael se levantou calmamente. Faça isso, mas saiba que já entreguei todas essas evidências ao departamento jurídico da empresa e à promotoria. Calúnia e difamação são crimes, Patrícia. A cor sumiu do rosto dela. Você não faria isso? Acabei de fazer. E agora vou consertar os estragos que você causou. Na manhã seguinte, Rafael convocou uma reunião de emergência com toda a diretoria da empresa. Apresentou as evidências do esquema de Patrícia e pediu desculpas formais pelo transtorno causado ao programa. O programa de responsabilidade social era legítimo e a professora Oliveira foi selecionada exclusivamente por mérito. Assumo total responsabilidade por ter permitido que questões pessoais complicassem a situação. O diretor-presidente, um homem sério de 60 anos, fez a pergunta que todos esperavam. Rafael, você tem um relacionamento pessoal com a professora? Tenho sentimentos por ela, sim, mas isso não influenciou sua seleção para o programa. O processo foi transparente e supervisionado por toda a equipe. E agora, como fica a situação? Proponho que um comitê independente revise todo o processo e tome as decisões sobre o futuro do programa, que eu me afasto de qualquer envolvimento direto para evitar novos conflitos de interesse. Reunião terminou com a decisão de reativar imediatamente a escola, enquanto a revisão independente era conduzida. Rafael foi diretamente da empresa para a escola na Liberdade. Encontrou Camila no escritório, trabalhando em um laptop, preparando aulas mesmo sem saber quando poderiam ser retomadas. Camila, preciso te contar uma coisa. Ela ergueu os olhos claramente sem humor para conversas. Se veio me comunicar oficialmente sobre o fechamento definitivo, veio comunicar que as aulas recomeçam amanhã. A caneta caiu da mão dela. O quê? Rafael contou tudo.
A investigação, as provas contra Patrícia, a reunião com a diretoria e sua decisão de se afastar do projeto. Você se afastou? Ela perguntou, ainda processando as informações. Era a única forma de garantir que o programa continuasse sem questionamentos. Camila ficou em silêncio por longos minutos, assimilando tudo o que havia ouvido. Por que fez isso? Porque era a coisa certa a fazer. Porque você e seus alunos não mereciam pagar pelo meu erro. Que erro? Ter me apaixonado por você e não ter conseguido esconder. Camila se levantou e foi até a janela, olhando para a rua movimentada da Liberdade. Rafael, preciso te contar algo também. Ele esperou, o coração batendo acelerado. Quando você fez aquela declaração no dia do evento, eu fugi porque estava com medo. Medo do quê? Medo de admitir que também estava me apaixonando por você. Rafael sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Camila. Deixe-me terminar. Ela se virou para encará-lo. Durante esses meses, trabalhando juntos, vi quem você realmente é quando não está tentando impressionar ninguém. Vi sua dedicação aos alunos, seu respeito pelo meu trabalho, sua disposição de aprender e mudar. Então, por que fugiu? Porque ainda tinha cicatrizes da primeira vez. Porque era mais fácil manter distância do que se arriscar a ser magoada novamente. E agora? Camila respirou fundo antes de responder. Agora sei que você abriu mão de algo importante para proteger meu trabalho. Que preferiu sacrificar sua posição no projeto a me prejudicar. Rafael se aproximou dela lentamente. Camila, posso te perguntar uma coisa? O que você quiser. Você consegue me perdoar? Por ter duvidado de você no começo, por ter complicado tudo com meus sentimentos, por ter causado essa situação toda, Camila o estudou por alguns segundos antes de responder. Posso te perdoar, Rafael. A questão é, você consegue me perdoar por ter ficado com medo de te amar? Não há nada para perdoar. Você tinha todo o direito de ser cautelosa. E agora? O que fazemos agora? Rafael estendeu a mão para ela. Agora recomeçamos. Sem mal-entendidos, sem interferências externas, sem medo. Camila olhou para a mão estendida por um momento, antes de tomar a decisão que mudaria sua vida para sempre. Entrelaçou os dedos nos dele. Sem medo, repetiu ela. O beijo que se seguiu foi tudo que os dois haviam imaginado e mais. Doce, apaixonado, cheio de promessas e segundas chances. Quando se separaram, Rafael encostou a testa na dela. Eu te amo, Camila Oliveira. Eu também te amo. Rafael Santos. Um ano depois, a Escola de Idiomas da Liberdade havia se tornado referência em São Paulo. Os primeiros alunos haviam conseguido empregos excelentes e a fila de espera para novas turmas crescia constantemente. Rafael e Camila se casaram numa cerimônia simples, mas emocionante, realizada no próprio espaço da escola. Os alunos participaram da celebração, alguns inclusive fazendo discursos em inglês que arrancaram lágrimas dos convidados. Jéssica, a mãe solteira que havia impressionado Rafael na primeira seleção, foi promovida a supervisora em sua empresa e fez questão de ser madrinha do casal. Vocês não apenas me ensinaram inglês, disse ela durante o discurso. Me ensinaram que é possível transformar nossa realidade quando temos determinação e pessoas que acreditam em nós. Durante a festa, Rafael e Camila dançaram sua primeira música como marido e mulher no mesmo salão, onde haviam brigado e se reconciliado. Sabe o que é mais engraçado? Disse Camila, aninhada nos braços dele. O quê? Se você não tivesse sido meu aluno de inglês, provavelmente nunca teríamos nos conhecido. E se você não tivesse sido a professora mais teimosa e competente de São Paulo, eu nunca teria aprendido a confiar no que realmente importa. E o que realmente importa? Rafael olhou ao redor, vendo os alunos dançando, as famílias celebrando, o espaço que ela havia criado com tanto amor e dedicação. Isso aqui, nós, as pessoas cujas vidas tocamos, o amor que construímos juntos. 2 anos depois, a escola já ocupava 2 andares do prédio e Camila estava grávida do primeiro filho. Rafael havia sido promovido a diretor regional, mas fazia questão de manter sua agenda flexível para não perder os momentos importantes. Numa tarde de sexta-feira, ele chegou à escola
e encontrou Camila conversando com uma nova turma de alunos iniciantes. Learning a new language is not just about words and grammar, ela explicava em inglês, depois traduzindo para o português. É sobre abrir portas para um mundo de possibilidades que vocês nem imaginam ainda. Um dos alunos levantou a mão. Professora, a senhora sempre soube que queria ensinar? Camila sorriu, a mão instintivamente indo para a barriga ainda pequena. Não sempre. Mas descobri que ensinar é a forma mais poderosa de transformar o mundo. Uma pessoa de cada vez. Depois da aula, quando estavam sozinhos organizando o material, Rafael comentou: ainda fico arrepiado quando ouço você falar assim. Assim como? Com essa paixão pelo que faz. É impossível não se apaixonar por alguém que ama tanto o que faz. Foi assim que aconteceu? Você se apaixonou pela professora? Me apaixonei pela mulher. A professora apenas mostrou quem você realmente era. Camila se aproximou e beijou o marido suavemente. E você? Ainda quer aprender coisas novas? Sempre, especialmente contigo. Então tenho uma lição nova para você. Que lição? Camila pegou a mão dele e colocou sobre sua barriga. Como ser pai em 2 idiomas. Rafael ficou imóvel por alguns segundos antes de compreender completamente o que ela estava dizendo. Você tem certeza? Absoluta. Nosso bebê vai crescer bilíngue desde o berço. Ele a levantou do chão e girou com ela na sala de aula, ambos rindo de felicidade pura. 5 anos depois, a Escola Camila Oliveira havia se tornado uma rede com 3 unidades em São Paulo. Rafael havia deixado a carreira corporativa para se dedicar integralmente aos negócios educacionais do casal. Seus 2 filhos, Miguel e Sofia, corriam pelos corredores da escola original, falando português com a mãe e inglês com o pai, mudando de idioma com a naturalidade de quem nasceu em um mundo sem fronteiras linguísticas. Numa manhã de aniversário de 5 anos da primeira escola, Camila estava no palco se preparando para o discurso de abertura do evento comemorativo. Na plateia havia centenas de ex-alunos que haviam transformado suas vidas através do inglês. Havia médicos, engenheiros, empresários, professores, todos que um dia foram jovens sem oportunidades e que agora ajudavam outros a trilhar o mesmo caminho. Quando começamos esta jornada, disse ela ao microfone, eu acreditava que estava apenas ensinando inglês. Hoje sei que estávamos construindo pontes. Pontes entre culturas, entre classes sociais, entre sonhos e realidade. Rafael, assistindo da lateral do palco com os filhos, sentiu o orgulho familiar crescer no peito. Mas a lição mais importante que aprendi não foi sobre idiomas, continuou Camila. Foi sobre confiança. Confiança em nós mesmos. Confiança uns nos outros. E confiança de que o amor e a dedicação podem transformar qualquer realidade. Ela procurou o olhar de Rafael no meio da multidão. Aprendi que quando confiamos verdadeiramente em alguém, criamos espaço para milagres acontecerem. E às vezes, esses milagres se transformam em escolas, em famílias, em comunidades inteiras que se erguem juntas. O aplauso foi ensurdecedor, mas Rafael mal ouviu. Estava perdido na lembrança da primeira aula de inglês. Quando tudo começou com uma simples correção de pronúncia e uma tensão inesperada que nenhum dos dois soube nomear na época. Depois do evento, enquanto a família caminhava pelas ruas da Liberdade de mãos dadas, Miguel perguntou em inglês, Dad, how did you know you wanted to marry Mom? Rafael olhou para Camila, que sorriu esperando a resposta. Because she taught me that the most important language in the world is the language of trust. And once you learn to speak that fluently, everything else becomes possible, Sofia. Que aos 3 anos, ainda misturava as 2 línguas sem cerimônia. Declarou, I want to be a teacher like Mommy when I grow up. And what will you teach? Perguntou Camila. I'll teach people how to love in 2 languages. Rafael e Camila riram, sabendo que a filha havia, sem saber, resumido perfeitamente a história deles. Naquela noite, depois de colocar as crianças na cama, o casal ficou na varanda de seu apartamento, olhando as luzes da cidade. A escola original brilhava no horizonte, suas janelas iluminadas pelos estudantes do curso noturno. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Camila. Do tempo que perdemos por causa do meu orgulho e da sua cautela. Mas até isso teve seu propósito. Nos ensinou a valorizar o que temos.
E você? Se arrepende de ter se apaixonado por uma professora teimosa? Never, respondeu ele em inglês, puxando-a para mais perto. Best decision I ever made. Even better than learning English. Learning English was just the excuse. Learning to love you was the real lesson. Eles ficaram em silêncio, observando a cidade que havia testemunhado sua história de amor, suas brigas, suas reconciliações e suas conquistas. Rafael? E sim, obrigada. Pelo quê? Por ter sido teimoso o suficiente para não desistir de mim. Obrigada por ter sido corajosa o suficiente para me dar uma segunda chance. O beijo que trocaram na varanda selou não apenas aquela conversa, mas toda a jornada que os havia levado até ali, de aluno e professora a parceiros na vida e no amor, construindo juntos um legado que transcendia qualquer idioma. Anos depois, quando seus cabelos estivessem grisalhos e seus filhos tivessem seus próprios filhos, Rafael e Camila